Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso maravilhoso podcast, O Que Sei Sobre Tigres e Dragões. E hoje atendendo a um pedido seu aí, hein? Um professor especialista em Sandá. Tudo bem que tem uma trajetória pelo Kung Fu no início, mas há muitos anos tem se dedicado ao Sandá. Bem-vindo, professor Antônio. Obrigado pela presença. Boa tarde, obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Maravilha. Recadinhos do coração? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. A gente tá melhorando aí nas curtidas, mas precisamos de mais força, então... E para você que pediu o professor de Sandá, escreve aí pra gente. Fui eu que pedi. Isso. Tá? Comentem aí que as discussões são muito interessantes, sempre com muita educação, sempre com respeito, mas façam comentários que é muito legal ter essa troca. Isso aí. E se não tiver respeito nos comentários, a gente tem um moderador aqui no trio que é, ó, o cara é do... Ele bota ordem nas discussões. É. Se você não conhece o professor Antônio, eu vou ler brevemente aqui uma biografia. Professor Antônio Silva, especialista em Wushu Sandá, graduado no nível de número 9 em Sandá, quarto Tuan, formado pela CBKW, diretor técnico e responsável pelo desenvolvimento do Wushu Sandá pela Federação Paulista de Kung Fu e curso Educação Física, terceiro ano. Primeiro ano. E aí ele me passou também um currículo longo aqui e que eu achei impressionante, queria dividir com vocês aqui um pouco da experiência do professor nas lutas, tá? Isso não está contabilizado aqui as lutas clássicas, Koshu, as lutas simuladas, os Koshus. De 2000 para trás. Isso, aqui é de 2000 a 2009. Isso. 154 lutas, 144 vitórias, sendo dessas 32 por nocaute e apenas 10 derrotas. Foi 3 vezes campeão sul-americano, Argentina, Chile e Brasil. Bom, 6 vezes campeão brasileiro, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. E em 2005 foi representando o Brasil no 8º campeonato de Kung Fu lá no Vietnã. Vietnã. Eu participei de 3 mundiais, né? O primeiro foi em 2005, 2007 em Pequim e 2009 no Canadá, que foi meu último evento de Sandá, meu último campeonato de Sandá. Maravilha. E participei do Kung Fu King em 2006 na China também. Tudo com Sandá? Tudo com Sandá. O Kung Fu King é aquele campeonato... É o campeonato meio que profissional da China, né? O Sandá profissional. O Sandá King, né? É, o Sandá King. Ah, legal. Maravilha. Nossa, então a gente vai ter muita história para contar, hein, professor? Um pouquinho. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Obrigado, pessoal, pelo convite. E oportunidade. E um abraço aqui para a filha do professor, Beatriz, que nos acompanha. Eu sei que você segue o canal, assiste todas as muito amiga da Raquel. Ela me falou de várias entrevistas. Foi ela que me deu o feedback. Muito obrigado aí pela audiência, tá bom? Que inclusive ela precisa vir também, né? Exatamente. Bora alinhar. Vamos fazer acontecer isso aí. Vamos fazer acontecer. Depois que ela voltar do Mundial agora, que ela tá em Dallas, vamos ver se ela consegue escrever a história dela, que ela tem um sonho dela também. Ela voltar, ela vai ter história para contar. Maravilha. Quem começa? Você. Posso começar? Então. Como quer ver a filha? Como quer ver a filha? Assim, deve ter o lado do pai ali, tipo assim, ai meu Deus, se tomar um ali, como é que vai ficar? E lógico, tem o treinador, né? Todas as vezes que me fazem essa pergunta, é uma doce surpresa. Eu sou pai de 5 filhas e ela foi a única que seguiu para esse meio, né? Esse lado do Ela Sandá. é a mais velha, a mais nova? Ela é do meio. Ela é do meio. E ela é uma extensão, né, do pai lutador, só que melhorado, né? Tem cabelo, né? Eu não tenho cabelo, tô de boné, mas careca, tem cabelo, mais inteligente, mais técnica, mais pra frente, né? Então, assim, é uma versão. Então, assim, é muito difícil ficar no corner dela, mas ao mesmo tempo é gratificante de ver toda essa conquista, a história dela e essa trajetória dela. O professor, é sempre você que fica no corner com ela? Sempre. Eu acho que a única vez que ela lutou sozinha... Porque o Márcio, quando o Gabriel competindo com o Taolu, ele já morria? É muito Imagina, difícil. Imagina. Ela tá com 23 anos. Adora fazendo uma luta de Sandá. Ela tá com 23 anos, ela começou a lutar aos 14. Acho que a única vez que ela lutar sem eu estar presente foi agora na China, recentemente, lá nos Jogos Mundiais Universitários.
Realmente foi difícil. Mas eu tava do outro lado aqui, numa ligação online, ao vivo, tentando gritar com delay. Olha, Bia, faz isso, faz aquilo. Mas estava ali do lado. É bem difícil. É muito difícil, nossa. Não, e tem aquela sensação, né? Tipo assim... Porque assim, quando você entra numa luta, tudo pode acontecer, né? A gente sabe que é um esporte, mas se você toma um chute bem dado na cabeça... Né? Você pode machucar. A Beatriz é assim, a história dela, né? Falou, pai, eu quero lutar. Eu falei, não, filha, para com isso. Se machuca. Olha a história do pai. O pai encerrou a carreira agora com 35 anos, machucado, machucou o joelho e tal. Pai, eu quero lutar. Eu falei, tá bom, então vamos combinar o seguinte. Que idade ela tinha quando ela te falou isso, professor? Ela tinha 12 anos. Uau. E agora ela tá com... Tá com 23. 23. Eu falei, tá, com uma condição. Impus ela já com o pai, né? Vamos brincar de ser boa e vamos brincar, tem que ser divertido. O dia que for chato, a gente para, tá bom? Isso é legal. O dia que for chato, a gente para. Acho que pro meu filho começou a ficar chato, né? Aí ele parou. Quando o dia ficar chato, o dia que começar a cobrar demais e você não sentir felicidade, você para, tá bom? E todas as vezes tem um gatilho, né? Quando ela vai subir, ó, bora brincar de ser boa, é isso. Então assim, ela começou a lutar aos 14 anos. Já no segundo ano, acho que no segundo ano de competição, quebrou o nariz. Eu falei assim, não vamos lutar mais, vamos ter que fazer cirurgia e tudo mais. Eu falei assim... precisou fazer cirurgia. Precisou fazer cirurgia de redução, ficou um ES, precisava fazer uma cirurgia plástica e tudo mais, precisamos fazer, fizemos cirurgia e tudo. Eu falei assim, chega, né, filha, tá bom, né, tá 14 anos, tá bom, não vamos lutar mais não, vamos parar por aqui. Ela falou assim, e na mesa, pra entrar pra cirurgia, eu falei assim, se você não deixar eu lutar... eu não vou fazer cirurgia. Vou ficar com o nariz assim. Falei, sério? Isso não. Já foi a condição. Eu só faço cirurgia. Aprendeu bem com o pai, né? Só faço cirurgia se você deixar eu continuar lutando. Falei, tá bom. Aí fiz cirurgia e... Bom, então a história que é dela aí já passou o pai de campeonato brasileiro, de experiência, de mundiais. É legal de ver. Parabéns, viu? E o sucesso dela. Parabéns, não só pra ela, mas pra você também. Obrigado. E agora deixa eu perguntar uma coisa aqui. E a mamãe nessa história toda? Cara, a mamãe dela, né? A mamãe dela, ela fala assim, tudo que ela é responsável pelo apoio do pai e da mãe, né? A mãe apoia ela nas dietas e tudo que ela precisa fazer, e o pai nos treinos, tudo que precisa fazer para correr atrás de verba e tudo mais. Então a mãe dela gosta, a mãe dela curte. Mas luta também? Não. A mãe dela apoia, gosta, curte. Só fala, toma cuidado com a minha filha, hein? Toma cuidado com a minha filha. Só isso que ela fala, eu faço o recado. Qual o nome da mãe dela? Luciana. Tudo bem, dona Luciana. Importante, né? Quando a família apoia, acho que a coisa tende a dar certo, né? A nossa família em si se divide, tem muita... Ela foi criada dentro do tatame, né? Ela conta a história que ela me via eu sair para os campeonatos, e ela até tem vídeo no YouTube, eu treinando lá para Mundial, treinando para eventos, e ela lá no finalzinho, no fundo, lá com 6 aninhos, já brincando no saco de pancada. Então, para ela foi muito corriqueiro crescer dentro do tatame, né? Então a família meio que foi formada meio que dentro do tatame mesmo. Essa minha história se confunde com o tatame. E suas outras filhas, nenhuma delas pratica mesmo que... Não, tem uma formada em biomedicina, exerce a profissão, tem outra que tentou fazer direito, mas não conseguiu, aí é gerente de uma loja. As duas gêmeas, as duas gêmeas ainda tá com 8 anos, e só a Beatriz mesmo que seguiu a carreira. Jennifer, Julia, mais velhas. Legal. Então tem as duas gêmeas ainda que podem... Aí tem a Sofia, inclusive a Sofia, ela tem um Instagram dela, segue ela, papai, fala pra seguir eu lá. Beatriz é Sofia Silva, ela tem as gêmeas, ela tem o Instagramzinho, ela fala que ela é influência. Essa semana a gente coloca aqui, vamos lá. Essa semana, passei minha mãe nos seguidores, tô muito feliz, gente. Postou essa semana. Vou buscar ela aqui. Como é que chama? Gêmeas Moreto. Gêmeas Moreto. Ops. Aqui é assim. Falou, a gente já vai buscar. Cheio de cacho aqui, né? Cheio de cacho. Antes da gente entrar no Sandá, eu queria entender um pouco como que a gente sempre tem essa pergunta aqui para entender como as pessoas chegaram e tomaram contato inicial com a arte marcial. Sim. Bom, minha história
se resume, quando criança, meu pai assistia muito uma série na Band, que era o Templo Shaolin, e os filmes de Bruce Lee. E eu assisti aquilo lá com ele, e eu falei assim, os caras voam, né? Os caras soltam, né? Quero voar, saltar que nem eles. E teve essa influência, meu pai que me apresentou o Kung Fu, o Bruce Lee, sim, o Shaolin. Eu achava que Shaolin era um outro lutador, tinha o Bruce Lee e tinha o Shaolin. E aí, com 14 anos, eu acho que meados de 88, 89, eu vi uma academia de Kung Fu, um professor estava dando aula na cidade, tive primeiro contato, comecei a treinar com ele. Isso aonde? Isso em Porto Ferreira. Em Porto Ferreira. Porto Ferreira, lá na cidade. Uhum. Ele não era de lá, ele era de cidade vizinha, era cabo da Força Aérea, ele trabalhava na Força Aérea, viajava até Porto Ferreira 2 vezes por semana e comecei a treinar com ele com Kung Fu tradicional, né? Uhum. Que depois a gente fiquei 11 anos treinando, que era o Li Chopá, que era um derivado do garra de águia com o tigre. Depois a gente descobriu... Era do Mestre Gola, né? Do Mestre Gola, falecido, né? O falecido Mestre Gola. Depois a gente descobre, né? Vai estudando, vai especializando e a gente começa a conhecer a história. Uhum. Então, quando você é jovem, criança, você não sabe a história, como que é, né? E isso foi descobrir o que era, e aí ainda treinei durante, acho que 11 anos. E quando eu vi, faixa preta, segundo Dan, em 95 eu tive a felicidade de ver a seleção brasileira, porque assim, a minha história é o Sandá. Ver a seleção brasileira disputando um campeonato lá na Cava do Bosque, em Ribeirão Preto. E eu vi o pessoal de verde, amarelo e tal, o pessoal diferenciado, com as técnicas diferenciadas. Nesse período de 11 anos, você não teve contato com o Sandá, então? O primeiro contato que eu tive foi em 95. Eu lutei tradicional, lutei Koshu, lutei lutas clássicas, né? Uhum. Do Kung Fu que tinha, né? Várias lutas, enfim. E aí eu tive o primeiro contato em 95. Vendo a seleção brasileira. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero aprender. E na época acho que era Sanshou. Uhum. Sanshou, 95, Cava do Bosque, Campeonato Sul-Americano. E daí então fui buscar o que era Sanshou, o que era o Sandá, que não era Sandá ainda era Sanshou. Acho que em 97 eu estreiei, 95 já fiz uma luta lá de Sanshou, 96, assim começou a história. Até que em 2000 eu parei de treinar o tradicional e fui buscar o Sanshou, propriamente dito, parei de lutar, dar aula, enfim, de Kung Fu tradicional, e só fiquei nas lutas do Sandá. E aí tive uma influência com o João Ferreira, fui treinar Wushu, treinei um pouco de Wushu, treinei ainda 5 anos, todos os catis de Nanti, Enchanti, os de 24, os preparatórios, até os de 32, treinei 5 anos com o João Ferreira, mas eu falei, tenho que me especializar em uma área só. E chegou a competir com o Wushu esportivo também? Ou não? Competi em 98, bastão de 24, na Bolívia. Que legal. Contra o João Ferreira. Perdi pra ele, pro meu professor. Mas competi. Mas assim... Tem vídeo? Pô, é legal. Pô, legal, né? Minha filha, a mais velha, a Jennifer, chegou a ser atleta da seleção brasileira, foi medalha de bronze em um Pan-Americano, treinando com o João Ferreira em Facão. Ela foi até 2005, ela foi atleta da seleção brasileira, disputou até o brasileiro de 2008. Então aí ficou. Aí quando ela parou de treinar, que ela foi estudar, fazer faculdade, então assim, a influência era ela, de aprender os kati, os taolus, né, de Wushu para passar para ela, ela parou de competir. Eu falei, não, agora eu vou me dedicar só ao Sandá mesmo. Já era atleta da seleção brasileira desde 2000, e aí continuei só com o Sandá, que comecei realmente a me dedicar ao Sandá em 2000. Mas a minha história no Sandá começou em 95. E professor, essa decisão de parar com o tradicional, né, com a execução de taolus e tudo mais, e focar no Sandá, ela se deu por quê? Qual foi o grande motivador assim para você? O grande motivador foi ao querer a transformação, né? Eu queria aprender a lutar. Eu tinha isso de querer aprender a lutar e descobrir o que era realmente uma luta de Sandá. Eu não conseguia ver no Kung Fu que eu treinava, ver uma essência de luta propriamente dita. Então, em 90, e aí o finado Gola falou assim, você vai lutar, você só treina os kati, que você fica bom de luta.
Falei, mas não é isso. Não, faz isso. Então fez e não deu certo. Eu quebrei a perna, quebrei a tíbia em 98. Caramba. Numa final da competição. Falei, pô, isso for divisor de água. Falei, cara, eu devo estar fazendo... Mas aí isso era uma luta, essas lutas clássicas? Não, já era Sanshou, mas ele me ensinou a treinar, mandou treinar os Sanshou, fazendo... Não era isso, né? Não era isso. E assim, você é jovem, você faz. E aí você teve aquela frustração, eu tive aquela frustração, né? Então o Gabriel falou, tem que aprender o que é realmente a luta. E aí foi o divisor de água, foi quando eu quebrei a tíbia em 98, fiquei um ano parado, fazer reeducação, de andar, de voltar e tal, e querer transformação. E aí comecei, daí em si eu comecei a me dedicar só ao Sandá. Foi quando eu entrei na seleção brasileira, que eu comecei a treinar com a seleção brasileira em 2000. Que curioso, né? Porque uma experiência como essa poderia levar as pessoas a pararem, né? Porque se você quebrou... Sim. Quebrou um osso. E aí você ainda tem... Você encontra dentro de você mais estímulo para falar, não, eu quero aprender a lutar. Eu tive influência dos amigos, dos colegas de treino, né? O Edson Gonçalves da Silva, o Caveira. Ele tinha participado do... Que, inclusive a gente está aguardando ele aqui para um episódio. Ele tinha ido, ele foi minha primeira influência dentro do Sandá, foi que iniciou realmente. Ele foi no Mundial de 97 na Itália, ele voltou de lá... Cara, eu lutei com o Lee, não é nada disso que a gente treina, é diferente, é isso aqui. E eu via ele já na seleção brasileira. Falei, cara, eu quero participar lá. Como que eu faço para chegar até lá? Mas quando vocês foram para a seleção, ele já estava? Quando você foi? Já estava. Ele já estava? Ele já estava. Mas aí quem que era o professor de vocês de Sandá? Não tinha um professor de Sandá. Vocês não tinham. E como ele estava tido para experiência já no 97, comecei, Edson, me ensina aqui como que é o Sandá, como que é o Sanshou. Entendi. E aí eu comecei a treinar com ele, comecei a pegar essa influência, a guarda não é assim, sobe a mão, os socos são retos, sobe a guarda e tal. Cara, e aí interessante a gente começou a treinar, e assim, com a influência do Edson, aí depois conheci dentro da seleção brasileira o Emerson, o Emerson Nogueira, depois o Facada, assim, o Messi Nereu, que foi durante 8 anos, a gente treinou junto com o finado Messi Nereu também. Então assim, foi quando propriamente a gente descobriu como que era o Sanshou de verdade. Então, professor, a gente pode considerar que o professor Caveira é a primeira geração do Sandá? Ele é a segunda geração. É a segunda geração. Veio o Ortega, veio o Fujihira, o Marcelino, o Ortega. O Ortega é antes. O Ortega é antes. O Ortega ele veio do tradicional, participou de alguns campeonatos Sanshou. Inclusive Taiwan, né? Acho que foi em Taiwan. Ele contou a história em Taiwan, né? O Ortega já tinha ido, mas não era o Sanshou ainda era o Koshu, né? E aí em 91, que foi o primeiro campeonato mundial pela IWF, né? O Fujihira participou também. Antigamente tinha que mostrar, fazer um kati, fazer um tal, pra mostrar que sabia Kung Fu, né? O Fujihira foi o primeiro, depois o Fujihira participou em 97, e aí foi quando o Fujihira foi campeão mundial em 2001. Então, assim, eu me considero como a terceira geração já do Sandá. Teve uma segunda, ali o Caveira, o Emerson ali, entre a segunda, a transição da segunda para a terceira geração. O primeiro campeão mundial foi o Edson Peçanha, né? O Edson Peçanha, acho que foi no primeiro campeonato mundial que teve, ele foi campeão na categoria até 85 quilos. Né? Mas ainda não era só Sandá. Você tinha que ir lá e fazer um kati, mostrar que sabia tradicional e participar. Tinha que mostrar para os chineses que tinha nível de Kung Fu para participar. Depois começou essa separação. Aí depois começou a separar. Isso. Que legal, né? Acho que isso daria um outro ramo da nossa linha do tempo. Isso é o que eu te falei. É uma baita história, né? São influências, né? São influências que você segue. Que eu perguntei pro professor aqui nos bastidores se o Sandá tinha, como tem no Suaijiao, de Pequim, linhagem, estilos, e ele estava explicando que não, que é um pouco isso que você acabou de falar, né? O grande precursor do Sanshou, que trouxe o Sanshou, a potência mesmo, foi o Mestre Nereu, que foi para a China a primeira vez,
treinou, desenvolveu, buscou, estudou, e aí treinou o Fujihira, treinou o Emerson, foram grandes lutadores, o Fujihira foi campeão mundial, o Emerson foi um dos atletas que mais conquistou medalha na época dele. Tudo sobre orientação do mestre. Inclusive o Emerson é o único medalhista de medalha olímpica, quando teve lá em 2007, teve campeonato olímpico depois do campeonato mundial, ele foi nas Olimpíadas de Pequim em 2008 e conseguiu a medalha de bronze, que é a Jade, um dos percussores. Então, assim, teve essa influência do old school do Sandá, uma transição do Fuji pro Emerson, o Caveira, o Facada, e aí depois veio, ali em 2000, já veio chegando, e aí até 2008, ali o Emerson deve ter ficado, o Emerson ficou na China, ficou na seleção brasileira até 2008, e aí foi quando teve a separação, né, do professor Nereu saiu da Confederação Brasileira, o Emerson Caveira se afastou também, e aí que veio essa nova geração, que é a 4ª e a 5ª geração do Sandá, que é a molecada agora. Quando o professor Nereu saiu, foi quando o professor João Guedes assumiu? Isso, né? Quando o professor João Guedes assumiu em 2010. Acho que foi... a terceira geração. É, a terceira geração. Terceira, 4ª, 5ª geração. Já tá indo pra 5ª geração. Agora eu fiquei na dúvida aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí, audiência. 2010, é isso mesmo. 2010. Que o professor João Guedes assumiu como diretor-geral de Sandá do Brasil, né? Entendi. Legal, que... Isso é muito legal ver essa história, assim, ver essa... Sim, então, sim. hoje eu posso falar, provavelmente, que eu treinei com o mestre Nereu, treinei com o Emerson, treinei com o Fuji, treinei com o Caveira, que foi minha principal influência a entrar no Sandá, foi o Emerson, foi o Caveira, né, o Edson Gonçalves. E aí, em 2016, quando eu voltei para a China para pesquisar, para estudar, para ficar... 2013. Eu fiquei 30 dias treinando de manhã, à tarde, à noite. Lá na universidade mesmo? Na universidade de Hefei. Hefei. É um CT de treinamento. Foi tudo um grupo de seleção brasileira que ficou, e aí foi quando eu comecei a me especializar. Eu tive essa influência de treinar o Sandá lá na China com os chineses, ficar 30 dias treinando de manhã, à tarde, à noite, e aí voltei em 2016, voltei em 2017, 2018, 2019. Todas essas vezes que eu voltei, eu fiquei pelo menos de 15 a 30 dias treinando lá na China. E aí hoje, os atletas de Sandá do Brasil, assim, na seleção, tem uma influência do old school, porque eu aprendi com o pessoal das antigas do Sandá, o Sandá moderno hoje, que é o de resposta, de derrubada, de catadas. Então é uma junção. É uma junção, são influências, né? Isso é são influências eu não diria duas escolas, mas dois tempos diferentes. Eu tenho a sensação que hoje as lutas elas são mais técnicas, né? Não tem muita trocação do cara ir lá e... O pessoal lá fora fala do Brasil, fala assim, olha, antigamente se tinham atletas que era muito mais agressivo, muito mais vontade, mas não tinha técnica. Hoje a gente tem muitos atletas com mais técnica e pouca vontade. Então, assim, é uma diferença, é uma junção, uma diferença. Quando a gente tiver um atleta com vontade, com técnica, que queira, que sangue nos olhos, a gente vai ter os grandes lutadores. A gente já tem já tem algumas referências no Brasil hoje que mostra isso. Mas como é uma transição, uma modernização, isso leva tempo para formar. Não se faz um campeão da noite pro dia. Se faz campeão a cada 10 anos. Nós tivemos, eu vou dar o exemplo. O Fujihira, ele foi o primeiro campeão mundial, o campeonato mundial dele foi em 91. Ele foi campeão mundial em 2001. Então, assim, demorou 10 anos, né? Mas, assim, foi o principal atleta de Sanshou do nosso Brasil, foi o atleta Fujihira, um dos mais técnicos. Hoje aí no Brasil não vi um atleta como ele. E aí tem o nosso atleta, o Emerson Nogueira, que é um dos atletas que mais conquistou resultado dentro do Brasil, junto com o Edson Caveira, que fez grandes lutas na China, ganhou de chinês, o Facada, o próprio o Roberto Neves, que é o Facada, que ganhou de chinês. Então essa geração contribuiu muito porque o Sandá hoje. Porque é o Sandá hoje no Brasil. Porque quem vai lá fora, põe a cara lá pra lutar, é que coloca a seleção, coloca o país em evidência, né? Isso não tem a dúvida, né? Então é o que eu voltando lá atrás, são influências, né? Tem bastante influência. Não, muito legal, é bom, acho que
Bem legal ouvir isso, que dá para não só pra gente aqui, mas para quem tá nos ouvindo entender um pouco. E até procurar no YouTube esses nomes, ver essas pessoas lutando. Até conhecer. na Olimpíada, que é um marco, né? Assim, pro esporte internacionalmente e pro Brasil, né? Agora, professor, você já participou de campeonatos lá fora, né? Já teve muitas experiências de lutas fora do Brasil. Como atleta, eu participei de 3 campeonatos mundiais, um Sandá King, né? Alguns campeonatos sul-americano e pan-americano. E como técnico da seleção, eu estou como, não sou. A gente é uma fase, né? Nos últimos 10 mundiais eu participei de 8. Então, assim, eu acho que mundiais, campeonato mundial adulto e 2 campeonato mundial júnior e uma Copa do Mundo. É onde está a nata, onde está os melhores dos melhores. Agora, quem são os pedreiras? Quando você vai para o Mundial assim, você fala, Então, e esses eventos... Rússia, Esses eventos são um estágio e são uma especialização, de que é uma pós, quando você participa de um evento desse. Então, hoje a Rússia não é mais tão forte, a Rússia está afastada, né? Já faz alguns anos dos eventos. A última vez que a Rússia participou foi em 2019, aqui no Mundial, mas já não teve grandes resultados. Mas o Irã é a grande potência hoje, que bate de frente com a China. Estava batendo esse último ano. A China foi lá e mostrou para que veio nos últimos 2 eventos, né? Mostrou quem criou o negócio. A China não sabe brincar, né? Precisa de uma galera para lutar. Mas temos grande potência. A gente tem grandes potências. Tem o Irã, a gente tem o Egito, que estava vindo no último Mundial Júnior. Fizeram 3 campeões mundiais e é uma molecada que está chegando. A gente tem o próprio Vietnã, sempre é forte, a Ásia sempre é forte. Eu acho que mais esses 2 países. E a China. E aqui na América do Sul? O Brasil ainda mesmo com essa transição do old school para a escola, né, moderna, o Brasil ainda domina. O Brasil vem fazendo um trabalho muito bom. Ainda na América a potência ainda é o Brasil. Os resultados falam por si só. O último Pan-Americano, os sul-americanos. Teve durante um tempo, em 2007, a Venezuela foi muito forte, chegou com os atletas de boxe, né? Em 2007, atletas de boxe, que o governo pagava bolsa para esses atletas só treinar, e meio que surpreendeu o Brasil por 2 anos, em algumas categorias, 2007 e 2008. Mas aí vocês percebiam que o cara era de boxe pelo tipo de guarda? Inicialmente era boxeadores. Sim. Era boxeadores. Já na guarda. E com o técnico de Sandá lá, que passou algumas coisas, teve alguns atletas que surpreendeu o Brasil nesses 2 últimos anos. Mas depois, quando acabou o apoio, o incentivo, não tem como, né? Nós ainda, o esporte amador, mas mesmo assim, o Brasil já há alguns anos que vem mostrando que a potência sempre leva a seleção brasileira, traz todas as medalhas de ouro. É uma ou outra categoria que a gente perde, mas o Brasil ainda na Pan-América, é a potência. Agora, professor, eu quero perguntar uma coisa. Qual que é o barato que dá para você querer continuar lutando? Eu sei que agora você não participa mais de campeonatos, acho que não, né? Não. Mas enquanto você estava ativo, atuante, e pelo seu currículo, foram muitas lutas, mais de 150 lutas, e tomar porrada, tomar chute, soco, queda e tudo mais, e mesmo assim seguir lutando. Eu tô perguntando isso porque a gente tem, às vezes, experiências aqui na escola de alunos que não gostam de tomar soco na cara, porque aí às vezes para de treinar, porque na trocação ele tomou um soco e aí falou, não é para mim. E me parece que quem faz o Sandá, quem encara o Sandá dessa maneira que você encara, isso não é uma questão, né? Faz parte do jogo, tomar soco, tomar chute e voltar pro campeonato. Eu queria que você falasse pra gente qual que é o que rola quimicamente assim, para você continuar, ou para você ter feito mais de 150 lutas, ter ido para 3 mundiais, enfim, ter enfrentado aí um monte de pedreira nesses campeonatos. Eu acho o seguinte, professor, acho que cada atleta tem a sua história, cada atleta tem os seus objetivos em particular. Assim como eu tenho minha história, tenho meus objetivos, é o querer ser melhor naquilo que você faz. Se eu fosse um pedreiro, eu queria ser o melhor pedreiro. Se fosse um médico, eu queria ser o melhor médico. Então, como eu escolhi ser um lutador, eu queria ser o melhor lutador na minha época.
na minha fase. Então, assim, o barato realmente era o querer fazer bem feito. Querer fazer bem feito. E querer fazer algo e mudar a minha família de alguma forma. Tem toda uma história por trás, tem toda uma história. Mudar a minha história de alguma forma. E graças a Deus o esporte mudou a minha vida, mudou a minha história. E hoje, aí eu acho que a pergunta é essa, o porquê você continua? É o querer devolver tudo que o esporte me proporcionou. É devolver para a nova geração. Para a nova geração. O que o esporte me proporcionou. Agora, é que pelo seu cartel... tem 10 derrotas só, então talvez não tenha tanta essa experiência, mas quando a gente toma uma porrada na cara, toma um chute, tem um sentimento que a gente... Primeiro que machuca é o ego, né? Pois é. Dói lá dentro, dói aqui, mas vai lá no fundo. Eu me lembro do meu primeiro campeonato que eu fui lutar, a minha família começou a torcer pro outro cara, porque achava que eu era outro cara. Tem uma história cara, de ego. Até hoje eu lembro disso, cara. Tem uma história particular de ego. Como eu falei, que assim, eu sempre quis ser atleta da seleção brasileira, representar o país, fazer parte e tudo mais. Então, eu parei de treinar o Kung Fu tradicional em meados de 99, 2000. E no ano de 2000, uma história particular minha, mas tem a respeito do ego. Eu comecei a treinar incansavelmente porque eu queria ser campeão. Eu tinha que ser campeão. Na época, você entrar na seleção brasileira, tinha que ser campeão brasileiro. Tinha que ser o campeão brasileiro, não era só ser campeão. Tinha que ser o campeão brasileiro e chegar lá e deixar claro que você era o campeão brasileiro. Então, em 2000, eu me lembro uma história particular. Eu me lembro que eu fiz 15 lutas. Dessas 15 lutas foram 9 por nocaute. Cheguei na final do brasileiro, fiz 4 lutas. Ganhei do campeão brasileiro na semifinal, né? Já tinha passado o atual campeão brasileiro na semifinal. Chegou na final e eu falei, cara, tô na final do brasileiro. Finalmente vou ser atleta da seleção, vou viajar, tudo mais. Aquele perspectiva. Isso antes da luta? Antes da luta. Fui lutar, tudo que eu fiz foi não lutar. Foi de rasteira, de voadora. Perdi pro cara não... Eu falei, cara, deixei o campeonato ser maior que eu. E perdi pro atleta, lembro como se fosse hoje, onde era o João. E tirei foto com ele. Quem que era o atleta? João de Goiás. Ele é aluno do finado professor mestre João do Garra de Águia. O apelido dele era Frango na época, né? Mas é muito forte, muito troncudinho. Então, enfim, perdi pra ele, me derrubou, põe pra fora. Tinha ganhado de grandes nomes na época. Na época tinha aquela rincha de a escola melhor, né? Claro. E era Shaolin Norte. Então tinha passado os atletas do Shaolin Norte assim, muito fácil durante o ano inteiro. Tinha tinha escola que filmava eu lutando pra tentar pegar uma coisa ali, lutar. Eu chegava lá e não dava, porque eu tinha muita vontade, pouca técnica. Tinha muita vontade, pouca técnica, e perdi pra esse rapaz. Eu falei, caramba, perdi, não vou entrar na seleção brasileira. O mestre Nereu bateu nas minhas costas. Você que é um Antônio? Você é muito forte, muito agressivo e tal, mas você não foi campeão brasileiro. Volta pra casa, treina, que no ano que vem vai ser diferente. Falei, tá bom. Poxa, achei que você ia falar, ele batendo nas minhas costas e falou, você não ganhou mais. Mas vem comigo porque você tem potencial. Foi a melhor coisa que ele fez comigo. Mas ele falou isso pra mim, falou, volta pra casa, treina que vai ser diferente o ano que vem. E aí não fui pra seleção brasileira, e aí tirei foto com o cara que eu perdi. Tirei a foto, coloquei essa pancada e treinei o ano inteiro. Olhando pro cara? Olhando pro cara. Literalmente, aquela época, literalmente, tipo com 20 anos. Tipo Rock Balboa. Fiz um saco de pancada no fundo da minha casa. Lá, mas não botou a foto dele no saco de pancada, né? Botei a foto no saco de pancada. É legal, é engraçado de falar, mas fiz isso. E aí... No ano seguinte, lutei umas 2, 3 lutas, e eu vi ele assim, vou lutar com isso aqui e tal. E ele fazia do Águia, né? Competia com os cati tradicionais, facão, mãos lá. Vou lutar com isso aqui, vou lutar com esse tal de Antônio. Ele não lembrava de mim. E eu assim, atrás dele, falei, então você não lembra de mim, né? Você lutou com ele de novo? Na final do outro brasileiro. É mesmo? No Rio de Janeiro, em 2001. Isso dá uma série, hein? E aí, e aí, vai vendo. Dá roteiro. Fui lutar e o cara não me lembrava de mim. Eu fui lutar, primeiro round ele me jogou pra fora uma vez, fora do ringue. Jogou pra fora, outra vez foi o ringue. Falei, pô, tu... E a cabeça, falou... onde que vai numa hora dessa? Você falou, eu conheço esse filme. De novo não, tal. E aí o meu técnico, né, na época o Edson Gonçalves falou, centra a cabeça, aquela palavra que você precisava, né? Vem fazer o que você veio, faz o que você veio fazer. E aí,
pô, que lá me tirou o peso, não, eu vou lutar. Já conheci o cara, e aí um golpe, uma antecipada de jab, segunda antecipada de jab, até abriu o nariz do cara, estourou o nariz ali, venci o cara. E aí depois eu contei essa história. Ele não conseguiu continuar, porque machucou. Não estancou, o árbitro, os médicos parou a primeira vez, parou a segunda, terceira. Nocaute técnico. Nocaute técnico, né? E aí ficou o ego, né? O ego um ano inteiro sem vencer o cara, vou lá, o ego foi vencer ele. Então, assim, é a vontade de querer. É a vontade de querer. Sensacional. Quando eu sempre falo para os atletas, né? Quando você vai lutar, você tem que querer mais. Você vai vencer se você querer mais. Porque o atleta quer vencer, quer te vencer. Só que você também quer vencer. Então, se eu querer 2 vezes. Então, assim, eu quis mais que ele, eu venci. Então, assim, isso foi o ego, a vontade. E ele era bom, muito bom. Muito bom. Depois, uma dessas 10 derrotas, outra derrota eu perdi pra ele de novo. Caramba, meu. Anos passou, o mundo girou. Isso é muito interessante. 5 anos depois, lutei com ele. Mas ele já te conhecia. Já me conhecia. Mas aí foi outra história, outra trajetória. Ele venceu o primeiro round, venceu o segundo, o terceiro round. Não consegui lutar mais, estava fora de forma, ele levou a luta. Teve mais vontade que eu. Teve mais vontade. Então, assim, isso, enfim. E aí depois, passar o tempo, você entende que isso faz parte. Perder ou vencer faz parte. Porque a gente fala bastante de luta, assim, e às vezes esse aspecto do trabalho mental fica um pouco... Porque imagina, depois de 1 ano de treino, você é derrubado 2 vezes. No primeiro round, de repente, sei lá. Sim, no primeiro round. E aí você tá a um degrau da derrota. É isso mesmo. E como que a cabeça trabalha pra... mas aí o técnico tem que falar a coisa certa também. Exatamente. Quem tá aí no seu corner, né? É muito interessante. Realmente, 90% a cabeça não estiver legal, o físico estiver legal, você não vai. Já que 90% é cabeça. Agora, mente. quando você colocou a foto dele no saco de pancada, você batia onde? Era no nariz também? Não. Só pra ver se já Só foi. literalmente, né? Colocar a foto dele do lado ali, vou Mas lutar. hoje em dia vocês se falam. Assim, se falam que eu digo assim. Infelizmente, ele faleceu. Depois eu descobri que ele faleceu, muito mais jovem que eu. A vida, né? Encerrou a vida pra ele. Mas foi um cara que me fez mais forte. Foi um cara que me fez acreditar, foi um atleta que me fez buscar algo mais. Eu não me entreguei porque eu queria vencer ele. E graças a ele, eu continuei, busquei o outro ano, continuei lutando, fui campeão a primeira vez, 2001, depois 2002, 2003, 2004, 2005. 2006 foi quando eu lutei com ele, perdi para ele, mas enfim, faz parte, já eram amigos. Depois eu descobri que com o tempo ele tinha falecido. Mas assim, faz parte. Ele me ajudou quando vivo. Tem os atletas que inspiram a gente, seja como admiração ou também como desafio, né? O Rock e o Apollo, né? O Rock e o Apollo, exatamente. O Rock e o Apollo, né? Não, essa história que o professor contou me lembrou. Lembra... É tipo Rock 1, Rock 2, né? Parte 1, parte 2. Bem isso. Filme. É bem isso. Muito legal. Professor, nessa trajetória toda teve mais algum outro oponente, assim, que tipo assim, putz, esse cara aqui... Eram umas lutas boas, assim, a gente se encontrava... Cara, tá assim, teve um atleta muito forte, você né? até dentro da seleção mesmo, que vocês faziam uns sparring. Um atleta muito forte, que à época era um dos meus rivais, né? Que era o Luiz Muzeiro dos Santos. Luiz Muzeiro dos Santos, ele é muito forte, a gente sempre enfrentava, toda vez que a gente se enfrentava, dava boas lutas. Se enfrentou durante 3 vezes, e as 3 vezes foram lutas boas, né? Minha cobra. O próprio Pablo também, o Pablo Stanelli, aluno do Valdir Cramasco, fiz 2 lutas muito importantes com ele também. Uma luta que eu me lembro que eu gostaria de ter feito de novo, um atleta que eu perdi também, que era o Fran Sérgio. Perdi um atleta muito técnico, um atleta do Tcholifá. Gostaria de ter lutado com ele. Perdi para ele, mas nunca mais consegui voltar a lutar com ele. Era de São Paulo. Foi um paulista, ele é de São Paulo. Mas assim, não teve outra história mais marcante como essa. Mas é um atletas que eu gostaria de lutar de novo. E hoje em dia tem... Eu vou falar de uma rivalidade, mas uma coisa sadia, assim, tem uma entre as escolas? Não mais. Hoje em dia... já não é mais como antigamente. A minha escola é melhor que a sua,
eu sou melhor, meu mestre sabe mais, não. Hoje em dia, por ter se tornado voltado para o lado esportivo, Sim. Existem equipes mais bem preparadas, atletas mais bem preparados. E assim, hoje em dia o que a gente passa para os atletas da seleção, para os jovens que estão vindo, você subiu lá em cima, você vai lutar sério com ele, acabou, vocês são amigos. Hoje você vê até influência em crianças. A gente tem a categoria Kids, e eu tenho alguns atletas com 8, 10 anos que estão lutando na seleção. Momentos antes de lutar, eles estão brincando, de pega-pega. E aí o que vai lutar, lutam, fazem o que tem que fazer certinho, um vence o outro, no momento chora, daqui a pouco estão brincando aqui de novo. Então virou algo saudável, tá mais saudável. Hoje não tem mais essa rincha de escola contra escola. Existe sim essa competitividade, sempre vai ter. Poxa, eu vou lutar contra uma pessoa da academia. Estados, vamos dar um exemplo aqui. O estado, São Paulo, a gente tem um professor muito forte que ensina para os jovens, a categoria júnior, estou falando do júnior, que é o professor Adriano Pitoli. Em Santa Catarina tem o Lucas Sorin, que tem uma equipe dele também, que é muito forte. Sim. Lá em Mato Grosso do Sul tem o Wesley Bambil, o professor Bambil, que tem um pessoal do Mato Grosso do Sul que é muito forte. Quando esses atletas se enfrentam, esses 3 estados... Sabe que serão lutas boas, assim. São lutas boas, porque são professores que se dedicam para que os atletas júnior evoluam constantemente. Então, hoje eu não diria rincha, mas são 3 equipes que realmente... eles se... Querem ganhar. Mas acho que isso faz parte do esporte, maior, isso, né? Maior, mas não, acabou ali. Hoje em dia já tá mais saudável, né, do que antigamente. Agora, professor, e o Piauí, hein? Eu tô falando isso porque a gente estava em Goiânia e o que a gente torceu pro pessoal do Piauí nas lutas que a gente... Até a agasalho a gente comprou deles lá. Mesmo, né? Aquele moletom, moletom azul, um dragão amarelo atrás. Cara, enfim, impressionante, porque assistindo as lutas dele, o que me passou é que eles tinham muito essa coração ali, né? Quero ganhar. E pro Nordeste, tinha técnica também, mas tinha essa coisa Nordeste, dessa vontade. Tem muito disso, né? Tem muita gente que pratica, muitos lutadores lá, e você vê que eles têm muita vontade mesmo, mais vontade do que técnica. Então o Piauí é um estado que está vindo, acho que é o 2º ano que eles participam do Campeonato Brasileiro, e tem muita vontade de querer mostrar, de querer ganhar. E a gente consegue ver isso neles mesmos. Eles estão evoluindo muito. É um trabalho que vem sendo feito já lá há 3 anos. E tem uma pessoa lá que é o carro-chefe, que é o professor Ari Diego. Ele é um cara que busca dia a dia apoios, busca treinar os atletas. E faz um trabalho social. E faz um trabalho social legal lá, e tá fazendo com que o esporte, ele colocou o esporte do Sandá, né, o Piauí, de volta ao mapa. Muito impressionante, me impressionou muito. Já que você falou do Nordeste aí, e teve uma fala que você trouxe o quanto o esporte mudou a sua vida e mudou a vida da tua família. Eu queria dar um passinho para trás. Eu queria que você falasse um pouco das tuas raízes aí. Raízes. De onde você é. Você vai puxar lá do... Isso. Conta um pouco pra gente. De onde você é, como é que você veio parar aqui em São Paulo, enfim, um pouco da história da tua família. Professor, minha vida mudou com a luta mesmo. Propriamente dito, o Sandá mudou a minha vida, mudou da minha família. Eu sou filho de um pintor, de uma copeira. Meu pai já morreu quando eu tinha 16 anos. E aí eu sou de João Pessoa, Paraíba. Ambos, pai e mãe também pai da Paraíba. Pai e mãe Paraíba. É literalmente aquela história do Nordeste. Viemos de ônibus, literalmente eu faço questão de contar essa história, que 2 pão, um frango, farofa, até a Bahia acabou a comida para 7 pessoas. E da Bahia até o Tietê ou até o Braço? Tietê ou Braço? Até o Tietê, sem comida. Então, assim, a gente veio para Porto Ferreira com 12 anos de idade, e aí aos 14 anos eu comecei a treinar. Né? Só uma coisa, tem irmãos? Veio você? Tem um irmão. Então são 4. 4. Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho a história. Minha mãe Normanda, ela tinha, eu acho que não é o costume, mas acho que a dádiva de ajudar as pessoas, de criar filhos dos outros. E aí ela, vizinha lá, tinha um casal de gêmeos. Essa vizinha veio para São Paulo com o marido e deixou 2 filhos gêmeos com a minha mãe para cuidar. Não bastava ser um, deixou gêmeos. Deixou os 2. Aí deixou uma filha com a avó e o filho com o pai.
4 filhos deixou para trás e veio para São Paulo. Só que eles trabalharam aqui em São Paulo e mandou dinheiro de volta para trazer os filhos. Sim. Aí veio eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, 2 gêmeos. Que idade tinha os gêmeos, né? Os gêmeos tinham 11 meses. Nossa. Caramba. A terceira filha com 8 anos e o 4º filho com 10 anos. 9 pessoas. 9 pessoas, imagina. Minha mudança... Quase o busão inteiro. O busão inteiro. Minha mudança, literalmente. São Geraldo ou Itapemirim? Do que Itapemirim. Itapemirim. Eu tenho orgulho de falar. Era uma caixa de fogão. A mudança nossa, uma caixa de fogão e uma toalha de mesa com amarradinha. Assim. Foi desse jeito que nós viemos aqui para São Paulo. Paramos no Tietê. Paramos de Tietê, 7 horas da manhã. Às 2 horas, o marido dessa mulher veio buscar a gente, levou a gente direto para lanchar, porque a gente estava 2 dias sem comer. Para lanchar, comemos, tal, 2 horas, descemos para Porto Ferreira, chegamos às 11 horas da noite, e aí começou a minha história. Em Porto Ferreira, caí de paraquedas lá, em Porto Ferreira. Eu, meu pai e minha irmã, meu pai ainda pintor, minha mãe copeira. Meu pai começou a trabalhar depois de 15 dias, minha mãe trabalhando depois de 15 dias também. Comecei a trabalhar na capital da cerâmica. Capital da cerâmica, Porto Ferreira conhecido como capital da cerâmica. Comecei a aprender a trabalhar com forno, com cerâmica e tal. Comecei a treinar Kung Fu aos 14 anos. E quando eu fiz meu primeiro exame, eu vi meu professor com a faixa preta lá, eu falei assim, um dia eu quero ser professor, quero dar aula que nem meu professor, quero ser um faixa preta. E tracei uma meta. E fui até ser professor faixa preta. E quando eu vi o pessoal da seleção brasileira, quando eu vi o pessoal lutador, eu falei assim, um dia eu quero ser atleta da seleção brasileira. Quero ser o melhor do meu país. E tracei uma meta para ser atleta da seleção brasileira. Um dia eu quero ser campeão. E aí, graças a Deus, hoje, eu tenho 5 filhas. Hoje, nós temos uma escola, que é a Fábrica da Luta, né? Tem 12 filiais. Estou como atleta da seleção brasileira faz 10 anos. Tenho uma filha formada em biomedicina. Tenho uma formada que é gerente de uma empresa. Tenho a minha filha, atleta, campeã. Consegui, graças a Deus, dar uma casa para minha mãe antes de comprar minha casa. Tenho meu trabalho, consigo sobreviver. Tenho minhas 2 filhas, tenho minha esposa. E sou feliz ensinando aquilo que eu amo fazer. Eu amo amar fazer o sandá, que é ensinar para as pessoas aquilo que mudou minha vida. Então, assim... Faltou só falar uma coisa aí. Você está no melhor podcast do Brasil. Estou no melhor podcast do Brasil. Faltou não, está falado. Está falado. Que demais, professor. Nossa. Agora, tem uma força na tua fala de estabelecer a meta e encontrar o foco e perseguir e realizar. Isso em várias partes da tua vida você deixou isso claro. Você atribui isso a quem? Minha mãe. A tua mãe? Minha mãe. Inclusive, minha mãe está internada, ficou 5 dias na UTI, saiu quinta-feira passada, brigou com a vida, está brigando e venceu mais uma vez. Meu pai, vou fazer 50 anos e 14 de março do ano que vem. Meu pai morreu, eu tinha 16 anos, e a minha mãe é uma guerreira. Não sabe ler e escrever e me ensinou, eu e a minha irmã, a buscar. Tudo que você tiver na vida, conquista. Não peça nada a ninguém. Não ganhe, porque o que você ganha, você não teve suor. Então tudo que você tiver na vida, conquiste. Então eu atribuo a ela. Fortaleza é a minha mãe, Normanda Maria. Muito bem, um abraço, dona Normanda. Pronta recuperação para a senhora aí. Que demais. Que incrível. Uma baita história. Fiquei bem feliz, principalmente de saber que ele é do dia 14 de março, né? Que é o dia do março também. Eu sou 13, 13 de março, 19. Nossa, 50 anos. Tudo pisciano aqui. Tudo pisciano. Tudo chorão. Tudo chorão, bem chorão. Mas fala que não chora, não. Não, eu não. Não pode ver ninguém chorando, que eu vou chorar também. Até com comercial de margarina, cachorro, comercial de cachorro, então, bicho. Chora demais. Muito legal. Então essa história de lutador, bate tudo, não bate nada, é chorão. Não, e assim, e ouvindo essa história aí, a gente tem um bordão aqui que tipo assim, vamos competir, não, vamos, é guerra, né? Cara, baita história, bicho. Baita história. A vida é guerra, né? A vida é guerra, não, porque, cara, você chegar aqui e você
com um jovem de 14 anos olhar um professor e falar assim, eu quero ser isso aqui. E a todo momento você traçando metas, né? Sim. Eu quero ir pra seleção, eu quero ir pro Mundial, né? Isso, foi bem isso mesmo. E aí eu acho que a vida acaba te devolvendo, né? A vida acaba te devolvendo. A vida é um espelho. O que você apresenta para ela te devolve, né? E as pessoas, eu costumo falar para os alunos, né? As pessoas só transbordam aquilo que ela tem de sobra. Né? Sim. Só transborda aquilo que você tem muita vontade, você quer mudar a sua vida, você muda. E literalmente eu vi, assim, se confunde, mas assim, tô fazendo faculdade agora, tô tendo a oportunidade de estudar agora, depois de velho, né? Tive que parar os estudos para ir trabalhar como forneiro e dar aula, né? E aos 20 anos parei, me dediquei só ao sandá, parei de sair do trabalho. Desde os 20 anos que eu trabalho só com luta, hoje eu ensino só lutas, eu ensino só sandá. Desde 2000 que eu só trabalho com Na sandá. sua escola só tem sandá, Só não tem sandá. Kung Fu ou uma outra arte? A minha vivência e sobrevivência é o sandá, é só o sandá. Minha especialidade é o sandá. E aí eu fui buscar, pô, o que eu preciso ser, o que eu preciso ter para ter um esporte de qualidade, para ensinar algo de qualidade. Eu tenho que me especializar. E a vida me devolveu. Pô, eu nunca imaginei ir para a China. Sim. Para a China, cara. Treinar na China. Viajar o mundo. Acho que, tava contando esses dias aí, são mais de 34 países devido ao esporte. Agora, assim, parece até um bordão, mas assim, quando você olha a sua história, né? Com você mesmo, assim, você e sua consciência, que você olha, tipo, caramba, saí lá da Paraíba, já fui nisso, já fui nisso, já fui nisso. É legal, é legal, é legal, Deve é legal. ser... É legal. E aí que tá. Por isso que a gente fiz questão de passar aqui para conhecer, para falar um pouquinho da história. Tô fora de casa, vou ficar fora de casa 4 dias, vou lá pro Piauí, ajudar o Piauí a desenvolver, que já vem um trabalho que a gente vem fazendo esse trabalho pro Piauí, já faz, acho que é a 5ª vez que eu tô indo pro Piauí, com a Aridiego é o 3º ano consecutivo, e ver o pessoal evoluindo, ver o pessoal conquistando. Isso faz dar mais energia para você querer passar adiante aquilo que o esporte me fez, que foi transformar a minha vida, né? Foi mudar a minha vida e tentar passar algo adiante. É isso. E quando eu vim aqui na reunião, assim, um mês passado, estava 4 dias fora de casa, estava aqui em São Paulo dando curso, estava em Santa Catarina, fui para Minas. E, pô, sou feliz porque sobrevivo daquilo que eu amo, que eu gosto, e consigo passar algo para um jovem, alguma qualidade, alguns valores, né, que eu aprendi com a luta no tatame, com a vida. Minha faculdade é a faculdade de vida, e agora estou buscando a faculdade. Vamos ver Faculdade institucional. Institucional. Mas eu acho que o Márcio falou dessa coisa da guerra, eu acho que talvez, mais do que a palavra guerra, acho que tem uma coisa da luta, né? Mais do que você falar assim, é guerra, eu acho que tem uma coisa na sua trajetória que é o tempo inteiro você está lutando, o tempo inteiro você está buscando vitória, o tempo inteiro você está traçando meta para chegar onde você definiu que você quer chegar. Seja campeão brasileiro, campeão paulista, campeão mundial, desenvolver família, ajudar a família, desenvolver outras pessoas. Então isso é muito, muito estimulante também ouvir isso na sua história. Tem uma coisa que você falou, professor, das crianças, né? E a gente tem ainda, não sei se isso ainda continua no Brasil, mas tem uma certa resistência no Brasil a estimular as crianças a lutarem. Não sei se isso é uma máxima. Lutar que você diga de ter contato mesmo. De ter contato. Queria ouvir um pouco de você e pela tua experiência, como é que você tem visto isso? Como é que vocês têm visto a relação das crianças com lutas de contato mesmo? A partir de que ano isso é, digamos assim, como recomendado que aconteça? Como é que você vê isso? Recomendado não é, né? Recomendado é porque existe o contato, existe o risco de se machucar. Só que risco de se machucar, até a gente dentro de casa, caminhando, você pode tropeçar, cair de uma escada, né? Cair e se machucar. Primeiramente, eu acho que o pai ele tem que buscar uma academia séria, uma academia com procurar conhecer um pouco o professor e o que o professor, os valores que o professor ensina, se o professor realmente domina aquilo que ele está ensinando, né? E consegue passar isso para o seu filho, para a criança, porque a arte marcial tem muitos valores, né? Tem muitos valores. E assim, eu acho que o se machucar, o contato propriamente dito, é o final.
Até ele chegar lá, ele vai percorrer um caminho. E esse percorrer o caminho, ele vai aprender, ele vai se preparar, ele vai treinar. E é claro, na competição existem regras e não é luta. Por isso que é um esporte, por isso que é o esporte. Por exemplo, a categoria Kids, vamos falar de criança. Não pode, categoria Kids é que idade? De 8 a 11 anos. 8 a 11. 9 a 11. Não pode socar no rosto. Ok. Não pode chutar a cabeça. Ok. Né? Não pode jogar por cima do ombro, uma queda por cima do ombro. Então existe a regra. Então ali já está segurando um risco maior, né? E aí preparar o jovem praticante, o jovem atleta, o jovem lutador. Na categoria júnior, que é o infanto juvenil e o júnior, não pode mais que 2 golpes na cabeça. Não pode jab direto, por exemplo. Não pode 2 golpes direto na cabeça. Não pode chutar a cabeça. Então tá... Que aí a gente já tá falando de 12... De 12 a 14. A 14. De 12 a 14, né? De 12 a 14. Categoria júnior, que é o juvenil, que é o de 15 a 17 anos, é a mesma regra do infanto juvenil. Não pode 2 socos na cabeça, não pode chutar na cabeça, para prevenir. Então existem regras e o tempo é menor, é 1 minuto e meio. Ok. O tempo é menor, 1 minuto e meio. Então assim, tem tudo uma bagagem, tem tudo um processo para chegar. Você falou sobre resistência, né, dos pais e praticar o esporte, fio de contato. A gente tem a nossa cultura quando a criança vai no médico, o médico manda colocar no judô, manda colocar na natação. A arte marcial, ela ensina, ela disciplina, ela qualifica, ela mostra valores que o jovem, vou falar de hoje em dia, não vou entrar nesse mundo, os jovens precisam aprender que de repente o pai e a mãe não vai passar da mesma forma, vai passar com outras palavras, que é a disciplina, que é o correr, que é o buscar, que é a conquista, que é o respeito, né? Que é o esperar a sua vez, que é o saber que você tem limites, que você tem que respeitar o mais forte, o mais fraco. Então, assim, é a falta do conhecimento que vai levar o pai a ter esse preconceito formado, que já diria um conceito. Não, ele tem que buscar. E o primeiro passo é procurar saber aonde ele vai colocar o filho dele, com quem que ele vai treinar. E alguém que esteja qualificado, que seja uma boa academia, um bom professor, que consiga passar aquele esporte que ele está, aquela modalidade que ele está ensinando, que ele domine, ele tem que dominar para fazer. Com certeza, o pai vai colocar a criança lá e vai ser bem sucedido, vai ter um aspecto positivo. Legal. Muito bom. Nossa, é demais. É bem interessante ouvir, porque as pessoas acham que se eu colocar meu filho para fazer uma aula de sandá, botou uma luva na mão, pronto, vai bater na cabeça. Vai ficar violento. E a gente sabe muito bem que não é isso, né? Acho que tem tantos desenhos que deixam a criança violenta. Sim. Computadores, joguinhos, né? Isso. Eu acho que, pelo contrário, o que eu falei do limite, né? Eu vou dar um exemplo. Eu, antes de treinar aos 14 anos, eu era briguento, brigava na escola, brigava na rua. Depois que eu comecei a treinar, eu descobri o poder de um soco, de um chute, eu fiquei medroso. Falei, não, peraí, isso aqui machuca. Então eu vou treinar para esporte, vou fazer para esporte. Então, assim, falta de conhecimento mesmo, falta, não diria ignorância, é buscar e saber o que isso vai agregar ao filho. Não vai deixar ele mais violento, pelo contrário, o professor, o bom professor vai educar, vai falar, não pode brigar na escola, não pode fazer isso com o coleguinha, não pode fazer isso com o irmão. Se você brigar na escola, você não vai aprender novas técnicas. E aí, se realmente aquela academia, aquela escola tem valores, ela vai fazer novos praticantes com valores também. Então é o indivíduo, o seu ambiente sim que vai fazer a transformação. Acredito muito nisso. É o ambiente que vai colocar o filho ali e vai deixar ele, acho que não vai deixar mais violento, mas vai deixar ele mais seguro. Às vezes uma criança, ela é muito inibida, né? Ela é muito tímida, ela aprende a se comportar. Por exemplo, eu era gago, sou gago, e hoje eu consigo falar sem gaguejar muito. O esporte me deixou mais tranquilo para isso. Eu tinha medo de falar em público terrivelmente, não conseguia falar 2 palavras.
E hoje a gente consegue controlar, então você consegue ter uma confiança de falar, de conversar com as pessoas, de se comportar, né? E você não fica agressivo. A agressividade vai se a pessoa tiver traços agressivos, ela vai ser agressiva. Sim. Né? Isso. Legal. Eu sou da época do Coxu. Coxu, eu tenho Coxu com algumas, o Richard. Eu tenho Coxu com o mestre Richard, o Tigre. O Richard. Richard. Ele lutou, acho que na China também, fez o... O Richard é um velho teimoso, ele insiste em querer competir. Magrelo. Não, ele esteve aqui, ele falou que ano que vem tem campeonato no Templo Shaolin. Vai pro campeonato. Algo mais? O que vocês... Não, eu queria abordar um pouco com o professor. Hoje em dia, assim, na sua visão, como que você consegue enxergar a ascendência, assim, o crescimento do Sandá aqui no Brasil? Eu estou falando isso em termos, assim, mais profissional, assim, você acha que, assim, profissionalmente, porque a gente sabe, assim, que é um esporte amador, os atletas têm muita dificuldade de conseguir um apoio, né? Então, na sua visão, assim, o que você acha? Na visão, eu acho o seguinte, eu acho que a gente deve, eu trabalho para isso, por isso que a gente viaja tanto, para conscientizar e deixar um padrão. Quando todos começarem a falar a mesma língua, vão conhecer mais sobre o Sandá. O Sandá hoje cresce muito dentro do Brasil. Eu acho que hoje temos já projetos sociais com muitas crianças praticando o Sandá. Muitos estados aí tem muitos praticantes de Sandá. O Sandá já não se tornou mais só algo de uma escola, de um estilo, já é um esporte meio que separadamente, separado, né? Separadamente, eu só dou aula de Sandá. Antigamente eu só deixava treinar Sandá quem fazia Kung Fu. Hoje não, já faz muitos anos que eu vejo um crescimento muito grande dentro da nossa modalidade no Brasil. Amador, todos nós ainda somos amadores. A gente é o profissional porque a gente ganha para dar aula, né? Mas o esporte ele vem crescendo muito dentro do Brasil, e quando todos começar a falar a mesma língua, todos começar a falar sobre o Sandá, ensinar um Sandá de qualidade e mostrar a qualidade que o esporte pode transformar as pessoas, eu acredito que vai crescer ainda muito mais. E esses resultados de competição, que é a última coisa que a gente busca. Hoje em dia eu tenho 100 alunos na academia. Dos 100 alunos eu tenho 5% que pratica, que luta, que gosta de tomar o soco na cara, né? Que não é, tem muitos lá que treinam só por saúde. Então você consegue agregar outros, né, treinam para perder um peso, para emagrecer, por estresse, só para praticar um esporte, para conhecer uma cultura, ganhar mais confiança, ganhar mais confiança, saúde. Mas por exemplo, na sua escola tem alunos que falam assim, professor, eu quero fazer, mas não quero. Não, na minha escola, quero ter contato. Se eu fosse depender só de lutadores... Sandá executivo, eu quero fazer o Se eu fosse depender do Sandá para me sobreviver, minha academia estava fechada. Entendi. Do atleta, né? Sim. Quando eu digo do atleta, o cara é porradeiro, assim. O único atleta lá é a minha filha. Minha filha que é atleta, tem mais uns 2 alunos. Eu tenho 5 alunos que lutam. Então, assim, a maioria dos meus alunos é alunos que treinam para a saúde. E aí você tem que saber diferenciar e ensinar como que esses atletas vão se comportar. Tem médicos, tem advogados, tem empresários, tem enfermeiro, tem o trabalhador do dia a dia que vai lá só para suar, para desestressar, tem a dona de casa que vai para perder um peso, para emagrecer, tem o jovem que a mãe traz para ficar mais confiante, disciplina. Às vezes brigou na escola, não quero meu filho apanhar mais. Então é uma gama, é um leque. E aí você trabalha, luta mesmo, propriamente dito, são poucos. São poucos. Agora, você quer falar, Gil? Não, eu tenho uma pergunta, mas eu ia falar, porque assim, agora, vamos falando um pouquinho, assim, puxar um pouquinho pro MMA, a gente sabe que teve alguns lutadores que vieram já do Sandá, o próprio Kung Lee, né? Acho que era do Sandá. E você acha que se tivesse mais pessoas do Sandá no MMA, você acha que isso iria alavancar o esporte ou não necessariamente? Com certeza. A mídia, ela forma caráter, né? E ela forma
heróis, né? Ela forma heróis. Se tivesse mais gente... E tem bastante gente do Sandá dentro do UFC hoje, né? Hoje a gente tem a brasileira que é a Norma. A Norma Dumont. Ela vai até estar para disputar o cinturão. Ah, é? É, a Norma Dumont, que é de Minas. Já foi atleta da seleção brasileira. Em 2013, passou pela seleção brasileira. O marido dela também, que é o Johnny. E ela era da categoria da Leoa. Da Leoa. E ela vai disputar um cinturão e é do Sandá. É bem conhecida. A gente também tem a chinesa, que é a Zheng, a Zheng. Tem o Muslin, que também é do Sandá. Na época tinha, uns anos atrás, a gente tinha o próprio Roy Nelson, ela atleta de Kung Fu do Sandá, né, o Roy Nelson. Então, assim, tem alguns atletas, alguns nomes que ajuda com que a modelagem fique mais conhecida, que chegar na mídia. Interessante. Professor, agora eu fiquei com uma curiosidade aqui. Uma sensação que eu tenho, assim, até pela pouca... Eu não tive muita experiência de luta, assim. Lutei, como eu estava falando aqui, tive algumas lutas na época do Koshu, enfim. E na época da luta clássica, e depois fui para uma outra dinâmica do ponto de vista de lutas. Mas a sensação que eu tenho olhando lutas de Sandá, e voltando aí para os brasileiros, é que tem um trabalho de pesquisa muito intenso, né, com vocês que são professores, para poder ou surpreender o atleta no campeonato seguinte, ou criar dinâmicas. Eu queria entender um pouco como é que você se mantém atualizado do ponto de vista técnico, assim, você levou uma equipe esse ano para o Campeonato Brasileiro, a tua equipe não foi bem, perdeu, no ano que vem você vai levar de novo. Como é que você concebe a pesquisa técnica para potencializar a tua equipe para o ano seguinte? Então, aí a gente já entra no termo de tático, né? Isso. Aí já mais é o técnico, né? É o técnico estudar, e se ele dominar a arte, ele dominar o conceito, o Sandá, ele vai fazer uma leitura do atleta. Ele vai fazer uma leitura da equipe. Aquela equipe, aquele atleta... Da própria equipe e da adversária. Da adversária. Aquela equipe, aquele atleta, ele sempre vai ter um ponto fraco e um ponto forte. Ele sempre vai começar a atacar mais com certos golpes e vai terminar com certos golpes. Então, assim, se o técnico for um experiente, ele consegue ver no lutador que toda vez que ataca, ele vai responder de uma forma. No final de troca, ele vai responder dessa forma. Ou ele vai tentar chutar para colocar para fora. E aí é a leitura mesmo do atleta, da equipe, na hora do momento da luta. Vai ter luta que vai ser preciso, você vai ganhar com um jab. Vai ter luta que você vai ganhar com uma queda. Vai ter luta que você vai ser preciso ganhar com marca o chute no final de troca que ele vai chutar, você derruba ele. Em curta distância, coloca ele para fora. Então você usa das regras do Sandá para sobressair dentro daquele momento. Então é de momento. A luta é de momento. Agora, mesmo. Nos treinos com a tua equipe, você meio que personaliza. Eu vou lutar com o Márcio, então o Márcio é meu adversário, você conhece um pouco as estratégias do Márcio, aí você vai conduzindo o meu treino buscando as fragilidades do Márcio. Eu vou melhorar as suas qualidades, vou fazer você ficar mais forte dentro das suas qualidades para explorar a fraqueza dele. E aí, quando for lutar com o Márcio, nós vamos fazer com que ele erre. Sim. Fazer com que ele erre. E aí a gente consegue, de repente, surpreender ele. Mas pode ser que o Márcio esteja num dia bom e a gente não consiga fazer nada disso. Entendeu? Então, assim, é de momento. A luta é momentânea mesmo. Não tem... Você pode preparar o máximo possível e chegar na hora, aí é do lutador, é individual. É individual. Mas aí, naquele momento lá da luta, do campeonato, você tem ali com você a pontuação, né? Porque, por exemplo, o Gil fez um ponto em mim. Putz, se ele fizer mais X pontos, acabou pra mim. Você vai fazendo essa leitura e ali você vai... Cara, não deixa isso, protege isso. O próprio atleta, quando ele é mais bem preparado, mais bem treinado, o próprio atleta ele já tem essa leitura, né? Precisamos de 2 pontos, que é o ponto do colete. Precisamos bater o colete. Precisamos derrubar. E aí, vai da experiência do atleta. E tem atleta que você pode gritar e berrar. E não vai. Não vai. Você pode ter a melhor técnica possível aqui, você pode sentar aqui com os melhores técnicos da China,
o atleta lá ele não vai render. Porque ele tá nervoso, ele não consegue escutar, entendeu? Ele não consegue fazer. Então, é meio que um videogame mesmo. Sim. Você tem que mexer no controle aqui e o lutador absorver lá. Tem que responder, né? Geralmente, quando eu vou lutar com, né, aqui no Brasil, com os técnicos mais experientes, que é o Bambi, o Adriano Pitoli, o Sorinho, enfim, e outros também. Eu falo, ó, bora jogar videogame? Eles estão meio nervosos, vou lutar com um atleta do Toninho. Aí chega lá, vou quebrar o gelo, bora jogar videogame? X bolinha mesmo. É a lua quadrada. Professor, vamos jogar. Então, assim, é do dia, é momentâneo. Por isso, você tem que preparar o atleta para estar apto e estar preparado para qualquer situação que o Sandá ofereça, né? E aí você tem que conhecer as regras, conhecer o que pode acontecer dentro da luta e não prever, mas preparar o atleta para aquela situação, para várias situações diferentes. E se o atleta estiver realmente preparado, ele vai conseguir suprir aquela necessidade que é vencer. Não existe uma receitinha de bolo, não existe uma receita para uma técnica especial, não. Tem uma receita só pro treino, na verdade. Pro treino, porque o que vai se manifestar na hora é do momento mesmo. É do momento. É do momento, é bem isso mesmo. Então, Mas, e o psicológico conta muito, né? Conta. O psicológico é 90%. Eu tenho um aluno que a gente vai levar ele pra lutar agora em novembro. E aí eu falei assim pra ele: pô, mas você tá treinando há uns 8 meses, você acha que você cai mesmo, né? Não, eu quero. Eu falei: por que você quer ali? Porque eu tenho medo de lutar e eu quero lutar. Olha só. Eu falei: o quê? Ele falou assim, o outro Felipe: você acha que você até perguntou, você vai levar ele? Você não perguntou isso? Eu falei: como é que é, Felipe? Não, eu quero lutar porque eu tenho medo de lutar. Olha lá, ele tá então, se testando. ele quer vencer esse medo. Esse medo. É o objetivo, é que ele se perguntou o que te faz continuar. A vontade dele é querer perder o medo. Isso, ele tem medo. Eu falei: mas tem medo do quê? Não, eu tenho medo de tomar porrada. O medo de tenho medo de tomar porrada. perder o medo. Enfrentar, né? É isso. Falei: então legal, então você quer enfrentar isso? Não, eu quero. Então beleza, então. Mas acho que nesse caso tem uma preocupação que é como é que o atleta, do ponto de vista psicológico também, né? Se o atleta tomar um soco na cara, depois um chute, uma sequência de 3 golpes bem dado, isso vai mexer demais vai mexer com ele. Então, esse é um ponto. Esse é um ponto. Pode destruir o atleta aí, né? Vamos lá, um atleta, vamos chegar para os atletas de alto time A da seleção. Existe cada um tem a sua característica. Tem atletas que não conseguem sair perdendo. Se perder um round, acabou. Não consegue superar. Não consegue recuperar. Né? Tem atleta que se tomar uma queda, ele não consegue se impor mais. E tem atleta que quando ele consegue impor o jogo, ele se sobressai por outro, ele cresce muito mais do que ele precisava crescer. Então vai do psicológico mesmo. E aí você tem que trazer o atleta, e cada atleta tem um gatilho. Por exemplo, eu como técnico da seleção, estou como técnico da seleção, estou como. Então vem atletas de fora, formado por outros professores. O que esses anos a gente desenvolveu? Primeiro você tem que conhecer o cara. Você tem que fazer com que o cara confie em você. Então você tem que fazer primeiro uma amizade com ele e mostrar para ele que ele pode confiar em você. E que ele ali lá do outro lado do mundo... Mesmo porque ele já deve ter ido ali na seleção que você está cuidando, mas talvez ele já lutou contra um aluno seu num outro campeonato. Vamos dar um exemplo assim, ele foi preparado por você, e você tem um aluno, esse aluno seu, Rafael, você preparou ele 8 meses e tal, preparou ele 1 ano que ele vai participar do Mundial comigo, um exemplo, ele vai para a seleção. Eu não sei como foi a preparação dele, eu não sei como foi o dia a dia dele, eu não sei o que ele tem de melhor, o que ele tem, as qualidades dele. O que eu tenho que fazer? Pô, vou fazer o que você professor mandou? Não, primeiro eu tenho que conhecer ele, eu preciso fazer com que ele confie em mim, porque na hora do vamos ver, vai ter que ter um gatilho. Você vai ter que desenvolver um gatilho para que aquele atleta consiga colocar em prática com aquilo que você treinou ele, aquilo que você ensinou ele, senão ele não consegue. Então cada atleta tem um gatilho. Tem uns que gostam que quando é cobrado ele se cresce. Tem uns atletas que se for cobrado ele não cresce. Então assim, realmente é psicológico mesmo, é cabeça. E pro técnico é tão difícil encontrar isso no atleta, né? Porque você não sabe o quanto você pode puxar dele, se o cara vai espanar, né? E é meio que um estudo, é um aprendizado, e às vezes o cara na academia luta tão bem, né? Quando ele sobe ali, o cara apaga. Caramba, mano, porra, lá na academia você bate em todo mundo, mano. É bem isso mesmo. Tem atleta que vai lá,
Perto do primeiro round, você dá, ele desce, aí você vou bem assim e fala assim: filho, bom dia. Você já acordou hoje? Você tá de sacanagem, pô, você não vai lutar, como é que é? Você pode muito mais. Aí você dá aquele choque. O cara vai lá e vence o segundo round, vence o terceiro round. O primeiro round é o outro atleta. Tem atleta que você chegar assim, fala assim com ele, aí que ele murcha mesmo. Viu, no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Ale tava lutando no Faidial. Aí a Daiana lá do Rio, né, que luta no Faidial, tava comentando, né? Aí o meu aluno subiu, fez a luta. Aí ele desceu assim, arrasado, assim. Eu peguei ele assim, cara, eu falei tanto palavrão pra ele. Eu falei tanto palavrão, mas eu xinguei o cara até. Eu falei, porra, lá na academia a gente faz luta lá de 1 hora, mano. Um round de 1 hora, você vem aqui. Xinguei o cara até. Aí a Daiana, ela falou assim, nossa, olha o técnico dando bronca nele, ele até vai voltar diferente. E ele voltou diferente, porque eu falei, mano, o que eu vou falar pro cara aqui? São gatilhos. São gatilhos. Entendeu? O técnico, assim, o técnico ali é claro que o atleta vai lutar, é ele que vai vencer, é ele que vai perder, é ele que vai bater, é ele que vai apanhar, mas o técnico ali, ele é 40 ou 60, 60 não, mas ele é 40 a 30%. Quando ele volta no corner ali, ele precisa ter uma leitura da luta rápida, ele precisa falar algo pro seu atleta, que é muito rápido, né? Para que seu atleta volte, tente mudar ou continuar vencendo, ou não ser surpreendido. Então, assim, o técnico faz diferença em algumas lutas, assim. Eu acredito que faz parte do jogo ali. Nós tivemos assim, algumas experiências de atleta tá viajando sozinho e você tá vendo que você podia estar ajudando, se estivesse lá, podia ajudar e podia ser diferente e não está. Então, assim, eu acredito que o técnico, ele é o bolo, ele é a cereja do bolo ali no atleta. Mas acho que você falou uma coisa bem importante aí, né, professor? Que tem que conhecer bem o atleta, né? Tem que conhecer. E criar vínculo de confiança, porque tem essa dinâmica mesmo. Quando o atleta vai para a seleção brasileira, a gente que foi técnico daquele atleta, a gente tem pouca interação. A gente tem interação na escola, mas depois que ele vai para um mundial, para um sul-americano, para um pan-americano, às vezes a gente vai junto, consegue junto, e às vezes não vai porque tem limitações financeiras. E aí fica com você, fica com outros professores, essa função de conhecer, estabelecer vínculo de confiança e extrair o melhor dele para ele poder vencer. Eu acho que o trabalho do técnico em si, tô falando como técnico da seleção, né? Na seleção, é conseguir, acho que o mais difícil e o grande, o pulo do gato é conseguir tirar do atleta o que ele tem de melhor. E o que ele tem de melhor. E aí cada técnico, cada professor tem o seu modo. O meu é tentar mostrar para o aluno que ele pode confiar, eu tentar conhecer ele e mostrar para ele que ele vai ter a mim, eu vou ter a ele, que se a gente lutar junto a gente vai vencer, se a gente lutar junto a gente vai perder também, mas os dois vão estar ali. Se ele cair, a gente vai cair junto, mas se cair, a gente tem que cair atirando, né? É isso. E se vencer, os dois vão vencer. E faz parte do jogo, Mas uma experiência me ensinou, me mostrou que você tem que... Não adianta você querer ensinar algo novo para ele, que ele não vai aprender rápido. Sim. Ele já está pronto, ele já está preparado, ele já fez o seu campo, ele já fez a sua preparação. O que você tem que fazer é tirar dele o melhor ali para que ele consiga render e conseguir obter os melhores resultados do que ele veio buscar. Às vezes a gente sabe que um atleta ele vai para uma competição que ele vai só tentar uma colocação melhor. Às vezes a gente sabe que um atleta vai para uma competição que ele vai tentar o título. Nem sempre a gente vai com uma competição sabendo que a gente vai ser campeão. Nem sempre. A gente sabe o nível do evento que é. Mas que aquele atleta pode ser que ele chegue numa colocação melhor. E aí ele conseguiu superar, conseguiu vencer os seus limites. Ou o atleta foi só para participar. Mas que ele faça a sua melhor participação. Mas com isso, tem todo um trabalho nos bastidores, trabalho de perca de peso, de corte de peso, de preparar o atleta, de aquecer, de até chegar lá em cima do palco. Os bastidores ali. Muita coisa. É muito trabalho. Qual que era a sua categoria, professor? Até 65. 65? Até 65. Eu lutei durante 10 anos na categoria 65. Acho que 2008, os últimos 2 anos que foi até 70 quilos. A categoria dos ligeirinhos, né? 65, 70 é cara forte, né? Cara seco e forte. Segura. Muito bom, professor. Demais, muito bom. Muito obrigado.
Obrigado. Mais uma vez pela presença aqui. Não sei se vocês têm mais alguma questão. Não, acho que é Se isso. o professor tem mais alguma questão também? Tranquilo, foi deixar rolar o bate-papo. Maravilha, maravilha. Ótimas histórias, né? Maravilhoso. Muito bom. Acho que é bom para aproximar mais a audiência do Sandá, para conhecer mais o seu trabalho, para todo mundo entender um pouco mais essa dinâmica da luta, porque mesmo quem faz Kung Fu, quem faz Tai Chi, importante lembrar que a gente está fazendo luta, né? Kung e Fu. em algum, tá fazendo Kung Fu. É Kung Fu, tá fazendo Kung Fu. E claro, quando a gente vai pro esportivo, tem esse desafio do contato, eventualmente um soco na cara, um chute na cara. Às vezes você dá, o narizinho quebra. o narizinho em forma de S, enfim, tem. Como o professor falou, faz parte aí da dinâmica. É isso? Recadinhos finais? Se você chegou até aqui, pô, dá um apoio extra aqui, ó, o nosso Pix tá aparecendo aí. A gente, enfim, tem toda essa estrutura aí que a gente precisa de uma força. E se chegou até aqui, né? hashtag Sandá. Hashtag que a gente vai saber que a pessoa escreveu até o final. Isso é Sandá. Isso é Sandá. Isso é Sandá. Boa. Isso é Sandá. Boa. Então é isso, gente. Valeu. Obrigado, professor, mais uma vez. Valeu. Obrigado. Obrigado. Valeu.